Olá a todas e todas, eu sou Luiz Cláudio de Santana, presidente do SINFRJ. A gente está aqui para fazer uma entrevista. O assunto hoje é reforma administrativa, a PEC 32. E aqui comigo, ele que é deputado federal pelo PV do Distrito Federal, deputado professor Israel, ele é da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público e da Servir Brasil. O deputado Israel tem sido um dos deputados mais ativos e mais atuantes nessa batalha a favor do servidor. Olá, deputado, tudo bem? É um prazer imenso estar recebendo o senhor aqui. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz quando a Servir Brasil pode atuar esclarecendo os pontos principais da PEC 32 para os servidores e para os cidadãos de uma forma geral. Deixa eu só fazer uma pergunta sobre a Servir Brasil. A Servir Brasil, você participa dela como categoria, como entidade ou como servidor público? Das duas formas. No meu caso, eu sou o presidente da Servir Brasil, o vice-presidente é o senador Randolfo Rodrigues, o outro vice-presidente é o senador Everton Rocha, o secretário-geral é o deputado André Figueiredo. Nós temos os coordenadores temáticos, são o deputado Paulo Teixeira, deputado Marcelo Freixo, deputado Fábio Tradi, deputado subtenente Gonzaga, Milton Coelho, e essa é a nossa coordenação. Mas vocês podem participar como entidade por meio do nosso Conselho Curador. Nosso Conselho Curador é formado hoje por mais de 40 entidades que representam diversos setores do serviço público, como entidades ligadas aos servidores da saúde, entidades do Fórum do FONACAT, que são as chamadas carreiras de Estado. Carreiras típicas de Estado. Exato. Então, nós temos várias entidades da área de educação e assim por diante. Então, entidades tanto federais quanto estaduais. O nosso Conselho Curador produz os estudos que embasam nossas publicações, sempre com o apoio de grandes universidades brasileiras, como a UNB, a USP, a Universidade Federal Fluminense e outras. Muito bom. Então, a gente vai fazer uma reunião de diretoria no nosso sindicato. Eu vou fazer essa proposta para que a gente passe a fazer parte da Servir Brasil também. Seria muito importante, ficaríamos muito honrados com a presença de vocês. A Servir Brasil hoje atua produzindo dados de qualidade, porque a reforma administrativa vem embasada em falácias, mentiras, dados alterados, dados que não são dados verdadeiros. Então, toda vez que os defensores da reforma e o Ministério da Economia publicam um estudo que tem inconsistências, a Servir Brasil apresenta um estudo de contestação sempre, sem exceção, amparado pela metodologia científica de uma grande universidade brasileira. Então, essa é a nossa estratégia de apresentação de dados. Mas, além disso, nós também fazemos a articulação no Congresso Nacional contra qualquer medida que ataque os servidores públicos e as empresas públicas. E nós também, além dessa articulação que envolve vários partidos políticos, por meio dos nossos coordenadores temáticos, que são deputados e senadores, nós também apresentamos medidas judiciais, como mandado de segurança, ações diretas de inconstitucionalidade, sempre exigindo o comportamento adequado do Ministério da Economia e o respeito da Presidência da República aos servidores brasileiros. Olhando para a nossa categoria e alguns setores do serviço público, a gente não vê os servidores, de um modo geral, muito engajados. Eu acho que nós somos quase 15 milhões de servidores hoje no Brasil inteiro e a gente ainda não percebeu um engajamento. Eu acho que os servidores começam a entrar nesse drama que está acontecendo agora dessa reforma administrativa. Como é que o senhor enxerga essa não adesão ainda forte dos servidores? O país vive um caos planejado. Há uma vontade do atual governo de trazer tantas informações e tanta confusão mental
que hoje, ao mesmo tempo que nós lidamos com uma pandemia que já matou 500 mil de brasileiros, nós também lidamos com uma reforma administrativa, nós lidamos com legislação sobre meio ambiente que impede a demarcação de terras indígenas, nós lidamos com motociatas do presidente e a intenção desse excesso de caos é poluir o noticiário, é impedir que as pessoas prestem atenção no que elas precisam prestar atenção. Se você observar, logo depois de uma denúncia gravíssima na compra da Covaxin, que é a vacina indiana, o governo anunciou a saída do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que já poderia ter saído há muito tempo ou que poderia sair na semana que vem, mas escolheram justamente o dia em que a CPI da Covid-19 alcança um provável caso, um provável escândalo gravíssimo de compra de vacinas. Ele então polui o noticiário, né? Ele divide as notícias. E, claro, o governo solta dados fantasiosos, como, por exemplo, a afirmação constante do ministro Paulo Guedes de que os atuais servidores não serão atingidos. Então, os servidores estão confusos. Os servidores não estão entendendo o que está acontecendo. Os atuais servidores vão ser atingidos, sim, pela reforma. Vão ser atingidos no peito. Primeiro, porque agora vão poder perder o cargo por decisão de segunda instância, se a reforma for aprovada. Segundo, porque propõe-se uma avaliação de desempenho realizada não mais por comissão específica, mas por comissão designada em lei. Terceiro, porque as garantias do artigo 23, inciso 27, né, não ficam mais preservadas, o servidor perde. Quarto, porque os cargos em comissão e as funções de confiança que hoje são ocupados prioritariamente por servidores de carreira, né, serão transformados em cargos de liderança e assessoramento, inclusive nas funções técnicas, estratégicas e gerenciais, né, com o claro objetivo de retirar as atribuições, Luiz Carlos, dos atuais servidores. Isso quer dizer que, atualmente, o presidente da República, dos 90 mil cargos, né, dos 90 mil cargos em comissão e funções de confiança, ele pode indicar livremente 6 mil. Se a reforma for aprovada, ele passa a poder indicar 90 mil. Imagine que, se esse texto da PEC 32 for aprovado, o Olavo de Carvalho poderá ser nomeado diretor do Departamento de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Departamento de Filosofia. Porque esses cargos que hoje são exclusivos de servidores de carreira, que são aquelas funções de confiança que um servidor que tem a capacidade técnica tem que ocupar, eles vão ser liberados. Se você transpor isso para o poder legislativo e judiciário e para as esferas estadual e municipal, esses cargos serão 1 milhão de cargos. Com 1 milhão de cargos indicados livremente pelo governo, esse governo facilmente assumiria um controle totalitário do país. Nós não teríamos como enfrentá-lo numa eleição, porque nós estaríamos institucionalizando o pagamento de cabos eleitorais com dinheiro público. É isso que a proposta propõe. Então, você, servidor, que fez um concurso e que ocupa uma função de confiança, saiba que essas funções deixarão de ser prerrogativa dos atuais servidores. Então, é preciso que os servidores acordem urgentemente. A Frente Servir Brasil tem feito esse alerta desde o ano passado, tem discutido com o ministro Paulo Guedes. Essa PEC 32 serve a um projeto político autoritário, muito bem expressado no artigo de ontem, publicado pela jornalista Miriam Leitão. Eu vou repetir. A Miriam Leitão, Luiz Cláudio, é uma jornalista com a qual eu não concordo em muitas coisas. Eu não tenho um alinhamento de política econômica com a Miriam Leitão. Mas é justamente por isso que o artigo dela vale muito.
Porque mesmo ideologicamente contrária ao que eu penso, ela também identificou que a PEC 32 visa ampliar os poderes do presidente da República para nomear. Mas, inclusive, o presidente, o deputado, ele já declarou isso, né? Ele declarou, por exemplo, numa entrevista à Rede Record, no Palácio da Alvorada, residência presidencial, né, que ele gostaria que a reforma permitisse que prefeitos, a cada 4 anos, exonerassem todos os servidores da prefeitura. Ora, isso é o retorno ao velho coronelismo da República Velha. Isso é o retorno a um Brasil anterior ao ano de 1930. Os servidores precisam acordar... o nepotismo, o cunhadismo, o familismo, o patrimonialismo, o mandonismo, o clientelismo. É tudo isso que o Brasil ainda luta para se livrar e que a Constituição nos deu remédios para isso, como a estabilidade, como a separação de grande parte dos cargos de confiança para servidores de carreira, que são ligados ao Estado, que têm capacitação técnica, que guardam a memória das políticas públicas. É um governo que tem destruído as estruturas da política pública brasileira. Olha o nosso Plano Nacional de Imunização, que é uma referência internacional e que hoje é motivo de chacota. O Brasil tinha o maior plano de imunização do mundo. E agora, olha o que somos, né? Com campanhas, inclusive, da iniciativa privada. Eu me lembro do McDonald's ajudando. E dessa forma que eu acho que a iniciativa privada pode ajudar o setor público. Exato, era um governo que passava confiança, Luiz Cláudio. O Brasil tinha um Estado que passava confiança. Podemos corrigir as falhas? Claro que podemos, mas não é destruindo o mais importante do sistema, que é a estabilidade do servidor, que é a garantia de ocupação das funções técnicas de confiança por servidores concursados de carreira com qualificação técnica comprovada por prova. Exato. É isso que a gente precisa. Então, os atuais servidores não entenderam que eles serão trocados nos cargos de confiança por servidores sem vínculo com a administração pública, por cabos eleitorais, por apadrinhados, né? Eles ainda não perceberam isso. Os atuais servidores não perceberam que com a mudança do regime para os novos servidores, os seus cargos vão virar cargos em extinção. Será que não entenderam isso? Você sabe o que é você ser um servidor num cargo em extinção? Será que as pessoas entendem o que isso significa do ponto de vista da luta por direitos, do reajuste salarial, do plano de carreira? Cargo em extinção não tem plano de carreira, Luiz Cláudio. Não, exatamente. Então, o atual servidor precisa entender isso. Você vai ter colegas com outro regime. E esse novo regime vai ser o regime oficial. O seu regime vai entrar em extinção. Então, os servidores precisam se mexer e não podem consumir as fake news que o governo solta. E a pior fake news que ele soltou foi: os atuais servidores não serão atingidos pela reforma. Ainda tem mais um ponto, Luiz Cláudio. Você me desculpa, eu fico tão irritado. Não, pode falar, já vontade. Quando eu vejo essa mentira, Luiz Cláudio, a PEC retira da Constituição os critérios de definição remuneratória. Isso pode trazer um risco para os atuais servidores, porque eles vão ficar sem parâmetro de remuneração. Isso vai trazer situações anti-isonômicas. Hoje, o servidor tem garantias constitucionais sobre a sua política remuneratória. A PEC tira isso. Então, é um enfraquecimento do serviço público. É como se o governo brasileiro... Essa questão que o senhor abordou aí, a gente não tem explorado muito não, tá? Não tem, por quê? Porque a tática do governo é trazer uma avalanche de ataques para que a gente não consiga resolver tudo. A gente não consegue. Por exemplo, tem toda essa avalanche de ataques, mas a gente sabe que o fim da estabilidade é a pior coisa que vai acontecer, porque os atuais servidores vão entrar, os seus cargos vão entrar em extinção, e os novos servidores vão ser facilmente capturados por interesses privados ou sofrerão pressão política muito forte.
O ministro Salles caiu, mas o delegado da Polícia Federal, que denunciou o que ele tinha feito lá no Pará e no Amazonas, continua delegado. Isso é muito importante. O servidor precisa saber o que significa estabilidade. O governo pegou as exceções, que são aqueles servidores que encostam no outro, que não fazem nada, né? E que são exceção, e transformou em regra e jogou a população contra os servidores. É isso que ele fez. Ele fez um processo de vilanização dos servidores públicos. Então isso é muito sério. Essa questão até que está acontecendo com a questão da Covaxin, né? Foi um servidor que está denunciando, né? Sim, aí ao invés do governo investigar a denúncia, vai investigar o denunciante. Lorenzoni diz que vai investigar o denunciante e fez ameaças pesadíssimas em cadeia nacional de televisão. Senhores e senhoras, a PEC 32 atende a um projeto autoritário de tomada do poder no Brasil. Os membros do governo têm agido como verdadeiros gangsters. São gangsters em cadeia nacional de televisão. A disfarçatez se tornou a regra. O absurdo se tornou cotidiano. E o absurdo de ontem se tornará velho amanhã, porque amanhã teremos um absurdo ainda pior. E assim a gente vai normalizando o absurdo. Esse é o governo do absurdo. E a gente precisa entender que a PEC 32 faz parte desse absurdo. Esse governo quer um Brasil de volta. Eu quero o meu Brasil de volta. Que Brasil é esse, Luiz Cláudio? É o Brasil autoritário da ditadura? É o Brasil de famílias que traziam meninas do interior do Maranhão para usarem como empregadas domésticas sem carteira assinada? É o Brasil da escravatura? É o Brasil que prendia pessoas porque dançavam samba ou jogavam capoeira? Qual é o Brasil que eles querem de volta? Porque eu não olho para trás e vejo um Brasil que eu desejo de volta. Não consigo. Porque desde 1988, o nosso Brasil tem avançado em conquistas sociais, mesmo que devagar. Desde 88, criamos um sistema único de saúde que é referência internacional, apesar de todos os problemas, que é referência à atenção básica. Criamos um sistema único de assistência social, que é referência internacional. Saímos do mapa da fome e agora voltamos, é bom lembrar, hoje, 103 milhões de brasileiros não sabem o que vão comer semana que vem, isso é metade da nossa população, e 13 milhões de brasileiros não têm o que comer hoje no almoço. 13 milhões. Nós tínhamos saído do mapa da fome desde a campanha do grande Betinho, né? Nós tínhamos saído, ele foi lá, convenceu o governo, o presidente Itamar Franco, né? Começou a luta, e todos os presidentes, concordemos ou não com eles, continuaram a luta contra a fome. Deram segmento. Que a fome era um problema público, né? Podemos discordar dos presidentes, mas a verdade é que cada um deles colocou um tijolinho no nosso sistema educacional, ampliando o direito para o ensino médio, depois para crianças, depois para a creche. Fernando Henrique, você pode não gostar dele, Luiz Cláudio, mas ele, com o ministro Paulo Renato, universalizou o acesso ao ensino médio. Olha que interessante isso. Foi um tijolinho. Você pode não gostar do ex-presidente Lula, é verdade, mas ele pôs um tijolinho ali na educação com os programas de formação superior de professores. E agora, qual é a contribuição que temos? Homeschooling? A solução que o governo dá é sempre jogar a responsabilidade para você. Temos insegurança, então compre a sua arma e se defenda. Não temos vacina. O Brasil, então, se torna o único país do mundo a autorizar que empresas privadas comprem vacina. Compre a sua vacina e se vacine. Não temos educação para todo mundo. Hoje são 5 milhões e 100 mil crianças fora da escola. E o que o governo faz, Luiz Cláudio? Qual a solução dele para a educação? Educação domiciliar. Eduque o seu próprio filho. Ensine matemática, português e ciências. Qual é a família que tem condição de fazer isso? Então, é preciso entender a PEC 32, Luiz Cláudio, num contexto geral.
num contexto geral de desconstrução da estrutura de assistência social do Estado brasileiro. É preciso entender do Estado todo, né? Desconstrução do Estado todo, Luiz Cláudio, porque o que ele quer é usar os recursos dos impostos para pagar pessoas que são ideologicamente alinhadas com ele. Porque servidores públicos não precisam ter alinhamento político e ideológico, eles são técnicos. Eles servem a um governo de centro, servem a um governo de direita ou de esquerda, porque eles estão servindo ao Estado de acordo com a lei. O que o governo quer é servidores fragilizados que se sintam pressionados a obedecer caprichos políticos e não a lei. Então, olha, Luiz Cláudio, não sei se você se lembra, mas nós temos aqui no Brasil o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É o INPE. Sim. O INPE faz pesquisas de imagem por satélite que são muito respeitadas e dão base para grandes lançamentos de satélites da NASA. Você sabe que a NASA não pode errar cálculos matemáticos. Então, o INPE tem creditação internacional, né? Creditado, ou seja, ele tem confiança pública internacional, né? Porque imagina os bilhões que você gasta num erro de cálculo pela NASA, né? O INPE apontou um aumento de 593% no desmatamento e incêndios no Pantanal de 2019 para 2020. Isso é imagem de satélite, tá, Luiz Cláudio? Essas imagens são pagas com dinheiro público, porque o INPE é financiado com o nosso dinheiro, dos nossos impostos. Então, essas imagens pertencem a quem? Pertencem a mim, pertencem a você, pertencem a quem está nos ouvindo, pertencem à sociedade. O INPE não tem o direito de segurar essas imagens. O INPE tem que divulgar a pesquisa, né? Quando o INPE divulgou a pesquisa, o governo atacou os cientistas do INPE. E o vice-presidente da República disse que o cientista-chefe era um perigoso comunista que era oposição ao governo. Detalhe, esse cientista-chefe é um pós-doutor que não tem nenhuma filiação partidária. Nunca se meteu nisso, mal tem redes sociais. Esse cientista só pôde responder ao vice-presidente porque tinha estabilidade. E ele respondeu elegantemente, ele falou: senhor vice-presidente, o senhor é um general de 4 estrelas, mas eu gostaria de lembrar ao senhor que, em ciência, quem tem 5 estrelas sou eu. O senhor me respeite. Por que ele pôde falar dessa forma com o vice-presidente da República? Porque ele tem estabilidade. Porque ele tem segurança de que os colegas dele são estáveis também, que vão formar com ele uma equipe de proteção às pesquisas do INPE. Então, Luiz Cláudio, os servidores precisam se conscientizar do imenso ataque que nós estamos sofrendo. Se o governo quisesse atacar privilégios, nós estaríamos votando o projeto de lei dos penduricalhos, que já está pronto para ser votado e que acabaria com essas exceções de juízes que recebem uma bolada de férias, sabe aquelas exceções que o governo enche a boca para usar, sabe? Para falar, para defender a PEC 32 usando a exceção. Você sabe quantos servidores públicos brasileiros ganham mais do que 20 mil reais? Apenas 3%, Luiz Cláudio. 3%. Quem é que o governo usa para defender a PEC 32? Justamente esses 3%. Mas a PEC 32 é voltada para quem? É voltada para o servidor eles não serão atingidos. Não serão. Voltada para a professora, para a enfermeira, para o agente de polícia. É para eles que essa PEC é voltada. Para o cientista. Para o cientista. É isso. Então, gente, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não normalizar essa PEC, não acreditar na falsa tese do governo de que os servidores não serão atingidos. Eles serão atingidos e serão atingidos em cheio. Deputado, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor agora, já olhando para o aspecto político mesmo da Câmara, né? Tentar que o senhor me esclareça, ou que esclareça para aqueles que estão nos assistindo, como é que
está essa geopolítica da PEC 32? Porque, assim, parte dos servidores públicos, né, que estão nesse enfrentamento, uma parte significativa acha que essa reforma, que é inclusive a nossa confederação briga por essa, que a gente também no sindicato adota ela, que é o cancela a reforma, ou seja, cancelar totalmente a reforma administrativa como ela está posta, não fazer emendas, não fazer nada, e simplesmente que ela seja derrotada em plenário. O senhor acha que é interessante para a gente brigar para essa derrota completa, ou cancelar completamente essa reforma, ou fazer emendas a essa reforma, entendendo que é uma possibilidade também de ter um ganho? A verdade é que o governo já fez 3 alterações nessa reforma, criou uma comissão mista agora para analisar. Eu não sei se o regimento interno garantia essa comissão interna, que eu acho que o governo também está tentando ganhar tempo para convencer os dele sobre essa reforma, ou o governo está seguro de que ela vai ser aprovada? Como é que o senhor analisa essa questão? Vamos lá. Primeiro, se pudéssemos derrotar o texto inteiro, seria muito importante, porque o texto é muito ruim. Porém, eu gostei do termo que o senhor usou, Luiz Cláudio, a geopolítica do Congresso não nos permite isso. Nós temos sido derrotados com mais de 350 votos. A oposição tem hoje cerca de 130 votos. Na PEC emergencial, nós tivemos apenas 118 votos. Foi uma derrota avassaladora. Então, a gente precisa entender que hoje o governo tem uma máquina de compra de parlamentares por meio de emendas muito forte. Foram 3 bilhões de orçamento de emendas paralelas, emendas que não eram declaradas. O relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, teve ao seu critério a distribuição de 17 bilhões de reais para a base governista. E a gente precisa lembrar que o deputado ele só age se ele perceber que ele vai ter um ganho eleitoral ou uma perda eleitoral. E como os servidores ainda não mostraram que estão indignados, ainda não se levantaram, ainda não fizeram um movimento, né? Os deputados estão muito confortáveis para vender os servidores em troca de um trator para a sua cidade, em troca de uma operação tapa-buracos numa estrada. Você entende? Então, os deputados perceberam que os 12 milhões de servidores brasileiros estão adormecidos, eles não acham que serão atingidos. E por isso o governo avança com a reforma administrativa do Bolsonaro, né? A PEC 32 está na comissão especial na Câmara, eu faço parte da comissão especial, praticamente todos os nossos coordenadores da Frente Servir Brasil fazem parte da comissão especial. Temos lá Paulo Teixeira, temos o deputado Fábio Tradi, deputado Marcelo Freixo, deputado Milton Coelho. Todos os nossos coordenadores entraram como tropa de choque na comissão especial a pedido da Servir Brasil, né? Mas mesmo assim somos minoria, Luiz Cláudio, somos minoria. Agora, a pressão dos servidores funcionou com o relator na CCJ, deputado Darcy de Matos. Funcionou que ele alterou 3 pontos que foram pedidos da Servir Brasil. O primeiro pedido da Servir Brasil foi, deputado Darcy, não permita os superpoderes ao presidente. O pedido nosso. E o segundo pedido nosso, que foi para que ele não permitisse o acréscimo de novos princípios da administração pública na Constituição, princípios extremamente subjetivos, como o princípio da inovação, ou perigosos, como o princípio da subsidiariedade. E ele nos atendeu, mas ele só nos atendeu, Luiz Cláudio, porque nós fizemos uma manifestação concentrada nas redes sociais dele e no e-mail dele. Quando ele percebeu que tinha recebido 3 mil e-mails, aí ele viu que o negócio era feio. Então, nós vamos precisar disso agora na comissão especial. Nós vamos soltar outdoors com o rosto dos deputados em cada estado, quem está apoiando, quem está contra. Agora,
nada disso vai surtir efeito se os servidores também não se mexerem. O senhor acha que, então, que essa ação que os servidores e que nós, entidades que representamos os servidores, a gente tem que levar para nossas categorias, para os setores que nós representamos, a ação direta nas redes sociais e e-mail também? Você acha que e-mail redes ainda sociais, funciona? e-mails, enquetes da Câmara e do Senado, carreatas, tudo isso é muito importante. As entidades precisam colocar outdoors, precisam fazer pesquisa, mandar mensagem para o deputado falando qual a sua posição sobre a PEC. E aí publicar para os seus próprios associados, isso tudo é muito importante. Entendi. Mais uma pergunta mas nessa já uma pergunta, estou entendendo, que é melhor a gente direcionar as nossas armas e nossas munições para os que estão indecisos ou tentar atacar aqueles que estão apoiando já abertamente a reforma? Os dois. É muito importante que vocês fortaleçam os parlamentares que estão contra, porque eles sofrem muitos ataques, especialmente nas redes, por parte dos bolsonaristas, né? Muito ataque, então, às vezes, assim, é preciso entrar na rede do parlamentar do seu estado, que está do seu lado, contra a reforma, para apoiá-lo, porque senão é um problema, né? Ele se sente abandonado. E é preciso investir na provocação, no convencimento dos parlamentares dos partidos do Centrão. Não adianta muito você ir para o Novo, não adianta ir para o PSL, esses são partidos muito governistas, né? Mas se você vai no MDB, com a proposta, né? Claro, vai no MDB, vai no PSDB, vai no DEM, vai no Solidariedade. Esses partidos aí, se abandonarem o governo não vai conseguir os 307 votos. Então tem que ir lá convencer. Uma pergunta, deputado, só para curiosidade. Um dos parlamentares do DEM, é a última que eu vou fazer, só para a gente fechar aqui, deputado. Um dos deputados do DEM, que é o irmão do servidor do Ministério da Saúde, ele fez um alerta ao governo sobre o que estava acontecendo. Esse deputado, Luiz Miranda, ele defende a reforma administrativa? Defende. Ou ele é neutro? Tem defendido a reforma administrativa, sim. Enfim. Mas interessante, né? Sentiu na pele, na família, como é que é. Na pele. É uma boa explorar isso aí. É uma boa a gente explorar essa questão. Deputado, eu não vou tomar mais muito seu tempo, não. Foi muito gratificante receber o senhor aqui. Seus conhecimentos foram muito importantes para a gente aqui. A gente vai fazer a divulgação dessa nossa entrevista e a gente faz recortes dela também. Quero deixar aqui a mensagem para quem está nos assistindo. O nosso WhatsApp da Frente Servir Brasil, para que vocês tirem suas dúvidas, é o 61 98 194 4521. Nas redes sociais, nós estamos como @ServirBrasil, tanto no Instagram, quanto no Twitter, no Facebook. E para quem quiser falar comigo sobre reforma administrativa, educação, meio ambiente e outros temas, as minhas redes são @ProfIsrael, prof de professor, e Israel de Israel, Prof. Israel. É isso. Obrigado, Luiz Cláudio. Deputado, um abraço a todos. Deputado, prazer imenso. A gente vai edita com essa numeração que o senhor colocou aqui e aí bola para frente. Para todos aí que assistiram a entrevista do deputado, forte abraço a todo mundo. E, deputada, se a gente, avançando a PEC, se o senhor puder gravar outra entrevista com a gente, vai ser um imenso prazer. É um prazer. Obrigado, Luiz Cláudio. Um abraço. Valeu, deputado. Um abraço. Tchau.